nosso estúdio o nosso colunista Emanuel Pessoa, advogado, especialista em direito empresarial e que sempre fala conosco também sobre comércio internacional e as questões ligadas à China, porque o doutor Emanuel trabalhou e morou na China e os ouvintes gostam demais de saber dessas comparações e dessas experiências. Emanuel, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Gente. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro. Bom dia para a audiência. Thaís, você tem que contar para a audiência que você vai para a China ano que vem. O ano que vem estarei lá, se tudo der certo, batendo aqui na madeira. O Emanuel vai me ajudar com o roteiro e aí eu vou contar também. Tem que gravar de lá, hein? Opa! Bora! Emanuel, a gente falou muito aqui esse ano todo sobre questões tarifárias, né? Tarifaço dos Estados Unidos, retaliação da China, tarifaço sobre o Brasil, outros países que poderiam sair ganhando dessa nova configuração no comércio mundial. E aí o dado de novembro, que foi divulgado pela China, chama muita atenção. Pela primeira vez na história, o país asiático ultrapassou um superávit de US$ 1 trilhão no acumulado do ano. Isso mesmo com as tarifas que foram impostas pelos Estados Unidos. Terminando o ano agora de 2025, com essa nova configuração de tarifas e de relação entre exportações e as empresas. O que a gente tira desse número? Como é que a China conseguiu crescer num ano que poderia ter sido de retração? Tá aí, só para o nosso ouvinte ter dimensão do que é US$ 1 trilhão de superávit que a China tem, o PIB brasileiro todo esse ano vai dar mais ou menos US$ 2,3 trilhões. Então, o superávit que a China vai ter no ano comercial de 2025 vai ser de aproximadamente 50% do tamanho de toda a economia brasileira. Tem um motivo para isso, tá? E não é uma questão de a gente aqui fazer uma digressão sobre o estudo histórico. Hoje acontece na China um fenômeno chamado involução. Esse fenômeno econômico, ele acontece quando, num cenário hipercompetitivo, as empresas elas precisam reduzir o preço dos seus produtos. E normalmente acontece quando uma empresa maior, quando ela começa a perder fatia de mercado e ela tem um fôlego financeiro, ela faz um corte brutal na sua taxa de lucratividade e vende seus produtos muito baratos, muitas vezes até mesmo com margens negativas. As outras empresas imediatamente precisam fazer a mesma coisa para não perder participação de mercado, o que derruba o preço das mercadorias. Quando isso acontece, a gente pensa, nossa, muito bom para o consumidor, em um primeiro momento. Porque isso é muito bom para o consumidor porque as coisas ficam mais baratas. Então, por exemplo, o preço dos carros da China talvez venham a cair 30%, 40% nos próximos meses, por conta desse fenômeno de involução, com a BYD e a Xiaomi na China, liderando cortes agressivos no preço dos carros zero. Só que quando isso acontece, se as margens de lucro caem muito, você diminui novos investimentos. E ao diminuir novos investimentos, você diminui o ritmo de crescimento de empregos ou aumento da massa salarial. E por isso hoje a China experimenta um desemprego elevado entre os jovens, tá? Superior a 20% segundo algumas estatísticas. O segundo ponto, que é o que interessa para a balança comercial, é que quando você tem essa involução, a maneira que as empresas têm para desovar a produção é por meio de um foco na exportação. Já que o preço dos produtos está muito barato, essas empresas vão ter um incentivo para fazer a exportação, porque vão ter mais condições de concorrer no mercado externo pelo fator preço. Então, as empresas chinesas vêm experimentando já há muitos meses, há mais de um ano, esse fenômeno de involução, que é essa queda brutal da margem de lucros e queda do preço dos produtos, o que faz com que essas empresas tenham um diferencial competitivo na exportação para além da própria tecnologia agregada que hoje já é comum em produtos chineses. Então, a China conseguiu aumentar brutalmente as suas exportações porque o preço das mercadorias na China está em queda. Então, essas mercadorias ficam mais baratas e, com isso, elas são exportadas. E a gente deve lembrar que, embora na China o câmbio possa flutuar, ele flutua em bandas, de forma que quando você analisa o recorte de um ano, o câmbio na China com dólar ele é mais ou menos fixo, alguma coisa entre 7,16 e 7,25 da moeda chinesa para cada dólar. Então, existe uma estabilidade de projeção de importação e exportação de produtos de dentro para fora da China e de fora para dentro da China. Ou seja, o comércio exterior chinês tem uma estabilidade que o Brasil, por exemplo, não tem, porque o câmbio no Brasil flutua mais do que os humores de pessoas irritadas. Então, quando você para pensar nisso,
a China está aumentando as suas exportações, não apenas como uma consequência do alto valor agregado dos seus produtos e de diferenciais competitivos que eles criaram nos últimos 40 anos, mas também por conta do fenômeno da involução, que faz com que essas mercadorias tenham que ser desovadas no cenário internacional. Então, professor, muito bom dia. Eu adoraria que a economia brasileira tivesse esse tipo de problema, né? Porque o que a gente assistiu ontem foi a divulgação, esses dias, eu acho que foi ontem, a divulgação dos números do superávit comercial da China. Somente em novembro foram 111,6 bilhões de dólares. E isso aconteceu num período, ao final de um período de 12 meses, onde o superávit comercial chinês passou de 1 trilhão e 100 bilhões de dólares. Muita grana, né? Enquanto isso, só em novembro, esses 111,6 bilhões de superávit chinês corresponde a 20 vezes mais esse raquítico desempenho brasileiro de 5,8 bilhões em superávit comercial. Esse problema da China não é um bom problema, quer dizer, considerado as circunstâncias, professor? A exportação não é um problema, tá, Cláudio? Então, a gente nunca pode considerar que o superávit comercial da China é um problema para a China. O problema está no que causou esse superávit agora, que é a questão da involução. Porque existe um problema de longo prazo. Vamos imaginar o seguinte, tá, Cláudio? Uma simplificação para o nosso ouvinte entender isso. Imagina você, Cláudio, que você tem uma paixão por cozinhar e você é um exímio padeiro. E aí você resolveu que você quer ter uma atividade adicional e você resolveu montar uma padaria no setor norte aí em Brasília. Quando você montou a sua padaria, se você tem uma margem de lucro de 20%, você tem fôlego para obter capital para você mesmo, para você pagar a sua vida ou para você acumular patrimônio. Você vai ter dinheiro para poder expandir com novos maquinários, comprar mais espaço, adicionar assentos ou até mesmo montar uma filial no setor sul, ou você pode ir para Goiânia, Anápolis e outras cidades aí da região próxima. E talvez, de repente, né, Cláudio, você aí imbuído aí da nossa camaradagem, resolve ir lá para Fortaleza, minha terra natal, montar a sua padaria lá e nos brindar com seus investimentos. Só que se a sua taxa de lucro cai e ela fica próxima a zero, como é o que está acontecendo com as empresas chinesas, por mais que elas vendam, elas não têm fôlego para a expansão, só por meio de endividamento, que muitas vezes já chega em limites que não são mais saudáveis para a empresa continuar se endividando, ainda que com taxas baixas, por conta de questões mesmo de auditoria ou de regras bancárias. Então, o fato é que as empresas chinesas hoje estão conseguindo dar preço muito baixo para as exportações por conta do fenômeno da involução. Então, seria uma notícia para eles perfeita se isso estivesse vindo por aumento de produtividade, por aumento de demanda unicamente. Mas isso está vindo principalmente, esse aumento do superávit, não o superávit, mas o aumento recente, por conta da queda do preço dos produtos chineses, sem nenhuma nova descoberta científica que fizesse cair o custo de produção absurdamente. Então, é basicamente pelo corte da margem de lucro. E aí, negócio que não lucra, Cláudio, não expande. Se não expande, com o tempo ele se automatiza. Se ele se automatiza, não está contratando pessoas. Se pessoas não são contratadas, não há disputa por vaga. Se não há disputa por vaga, salários ficam estáveis ou caem e com o tempo o desemprego aumenta. Então, para eles, a notícia é boa pelo aumento da exportação, porque é algo que ajuda a reduzir internamente os problemas da involução, já que eles conseguem desovar no mercado internacional. Contudo, seria melhor para eles se fosse por outro motivo. Professor Emanuel Pessoa está conosco aqui no Jornal Gente. Na China tem Supremo Tribunal Federal? Tem Supremo Tribunal Federal. E eu vou te falar uma coisa, tá? As pessoas, né, tem muita gente que adora dizer que a China é uma ditadura. E eu digo para as pessoas, a China não é uma ditadura. A China é um país com um governo forte e rigoroso, porque a escolha dos líderes chineses, eles passam por uma meritocracia dentro do partido, que as pessoas que têm curiosidade histórica, elas conseguem traçar paralelos muito claros com a República Romana. Você precisa começar
lá num cargo, numa província distante, como era no Império Romano, e você tinha que ir subindo aos poucos até você poder se candidatar a cargos mais elevados. O Xi Jinping começou no meio de uma província em que ele precisava dormir numa caverna, né? Um tipo de construção antiga na China, na província que ele foi trabalhar primeiro, numa caverna. E como o pai dele tinha sido purgado do partido pouco antes da Revolução Cultural, ele passou 10 anos tentando entrar no partido até conseguir entrar. Então, às vezes, as pessoas pensam que o sistema é um pouco diferente. Mas sobre o Supremo Tribunal Federal, a grande curiosidade é a seguinte. Isso me entristece, tá? Essa ter que fazer uma comparação desse tipo. No Brasil, Gilmar Mendes, por meio da sua liminar, excluiu o povo do controle do Supremo Tribunal Federal. Porque a lei do impeachment dizia que qualquer pessoa do povo poderia apresentar a denúncia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade. Gilmar Mendes suspendeu isso. Certo? De onde ele tirou essa regra constitucional de que ele pode fazer essa suspensão? Da cabeça dele. O problema da cabeça do Gilmar é que ele é um dos caras mais inteligentes do Brasil. Porque se ele tivesse esse tipo de ideia, mas ele não fosse a potência intelectual que ele é, era fácil derrubar. Mas sendo a potência intelectual que é, ele cria todo um verniz de legitimidade para aquilo que torna difícil. Mas vamos lá para a gente entender isso. Não tem como tirar, porque é uma escolha do legislador. Na China, o Supremo Tribunal Federal da China, o equivalente, presta contas à Assembleia do Povo. Então, eles prestam contas. Hoje, segundo a liminar do Gilmar Mendes, somente o Procurador-Geral da República poderia pedir o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. O mesmo Procurador da República que é nomeado pelo Presidente da República e que também só pode ser derrubado pelos senadores, que são julgados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, Pedro, ninguém solta a mão de ninguém. Então, na China tem Supremo Tribunal Federal equivalente e tem muito mais controle popular do que no Brasil, e eles têm mandatos, né? O presidente do Supremo Tribunal Federal chinês tem mandato de 5 anos, coisa que não existe no Brasil. Então, eu acho que, às vezes, as pessoas criticam sistemas de outros países por conta de vieses e não entendem que os próprios conceitos do que é liberdade, democracia, república, variam de acordo com cada lugar. Por exemplo, só para a gente saber, tá, Pedro? Quando hoje os Estados Unidos adoram dizer que são uma democracia, mas quando os Estados Unidos foram fundados, os pais fundadores americanos diziam que a democracia era a pior forma de governo possível, porque o sentido que eles davam à palavra democracia é totalmente diferente do sentido que se dá hoje. Então, sim, a China tem Supremo Tribunal e ele tem controle popular, coisa que o Supremo do Gilmar não tem. O Emanuel, dentro desse novo quadro que você traça para a gente, da posição da China exportando cada vez mais, exportando mais barato. Olhando para nossa casinha aqui, muito empresário brasileiro compra da China e muito empresário brasileiro vende para a China, principalmente commodity. O que muda para nós aqui? Daí você me fez uma pergunta muito interessante. Em março do próximo ano, eu estou levando uma delegação de empresários para a China, justamente para ver tecnologia. Então, esses empresários, quando eles me procuram para fazer isso, o que eles querem é trazer produtos de 2 tipos, que é justamente dentro da sua pergunta. O primeiro tipo de produto é alta tecnologia, alto valor agregado. Por que eles querem fazer isso? Porque você não tem esse produto no Brasil, nós importamos e com isso nós conseguimos satisfazer uma demanda que existe no país. E aí é o primeiro ponto, é que o Brasil usa o comércio exterior para comprar aquilo que é mais barato, enquanto que a China usa o comércio exterior como ferramenta de desenvolvimento industrial. O Brasil abdicou da utilização do seu mercado interno e do mercado externo como ferramenta de desenvolvimento industrial. Deu no que deu. O país voltou, nada contra o agro, eu sou um dos maiores fãs do agro, mas o país voltou a ser uma fazenda. Eu não queria que o país fosse uma fazenda apenas, eu queria que o Brasil fosse uma fazenda, uma grande fábrica, um imenso prestador de serviço e um grande mascate. Mas, infelizmente, hoje a única coisa que funciona bem de verdade no Brasil, do ponto de vista da economia, é a fazenda. O segundo ponto, Thaís, que esses empresários buscam é preço, porque a produção chinesa acaba ficando muito mais barata. Na China, não existe essa questão de milhares de tributos. O Brasil, as empresas no Brasil gastam mais de 1.500 horas por ano para cumprir com suas obrigações tributárias. Esse número é simplesmente surreal e na China isso não deve chegar nem a 200 horas. Então o sistema tributário chinês é simplificado e o governo chinês cria as condições para que as empresas possam florescer. O que são essas condições? Regras claras, regras simples, regras estáveis, tributação baixa para a produção e tributação baixa para o consumo.
Quando você dá essas condições básicas e crédito, né, você facilita o crédito, o empresariado ele vai investir porque aquilo é oportunidade econômica. As pessoas vão atrás de desenvolver as indústrias, o comércio e tudo mais, não pela bondade que tem no coração, mas pelo alto interesse. Porque já dizia o Adam Smith, o açougueiro, ele não vai lá dar a carne para você porque ele tem a bondade no coração, mas é pelo interesse dele em lucrar com isso. Então, da mesma forma, o chinês faz isso e nós não fazemos, porque no Brasil se pune a produção como se o empresário e o produtor fosse um demônio e nós estivéssemos na Inquisição. Professor Emanuel, grande abraço para o senhor, muito obrigado pela participação hoje aqui. Na semana que vem tem mais assuntos nessa mesa de conversa aqui do Jornal Gente, hein? Vamos lá.